Agora pode, agora vai. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Nós lemos no início, na leitura responsiva, a perspectiva do nascimento de Cristo, a partir da visão de Mateus, dando uma versão mais sobre a visão de José. Vamos ver uma outra visão sobre o mesmo fato, um outro enfoque, a partir da visão de Lucas, sobre o enfoque de Maria. Diz assim a palavra do Senhor: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Pai, fala conosco esta noite a partir da reflexão sobre a tua palavra, que possamos sair daqui, a começar em mim, um pouco mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, no nome precioso de Jesus que oramos. Amém. Quase que de forma meio inconsciente, a igreja protestante, a igreja reformada, começou a tomar um distanciamento de tudo que se dizia a respeito de Maria. Para se fazer uma diferenciação lá na reforma, a gente começou a quase que não falar sobre Maria. Mas, a despeito disso tudo, a história de Maria é uma história fantástica. E essa história compensa ser refletida a perspectiva de como Deus pode falar conosco, o que Deus pode fazer em nossas vidas a partir dessa história. Eu creio que a reflexão sobre a vida de Maria pode fazer de cada um de nós, a começar em mim, um cristão melhor. Maria era de uma cidade muito pequena chamada Nazaré. E chamar Nazaré de cidade é quase hoje, o conceito que nós temos de cidade é quase um exagero. Os achados arqueológicos que nós temos da época nos dá uma dimensão que Nazaré tinha entre 200, no máximo 400 habitantes. Uma cidade muito pequena. Nazaré era tão pequena que quando Filipe, conversando com Natanael, fala assim: olha, eu acho que eu descobri quem o Messias, aquele que a Escritura falava, ele é de Nazaré. Qual foi a reação de Natanael? Pode vir alguma coisa boa de Botelho? Não é Botelho, é de Nazaré? Ele falou assim: não tem como, lá é muito pequeno, lá é muito significante, como é que o Messias vai sair de lá? E depois a gente vê a história de Jesus conversando com Natanael e transformando ele em um discípulo. Mas Nazaré, de fato, na época, era quase que uma tribo de
poucas famílias, de gente muito ligada no relacionamento familiar, de gente muito simples. Para vocês terem uma ideia, quando foi se pesquisar sobre Nazaré, aquela região lá, os achados arqueológicos que tem eram de casas muito, mas muito simples mesmo. E muito provavelmente Maria era uma adolescente, uma menina bem jovem, de uma família muito simples, muito humilde. Hoje, Nazaré é uma cidade agitada, né? E ela tem cerca de 80 mil habitantes, e ela é dividida, né, entre uma parte cristã e uma parte muçulmana. E tem um local que aflui muitas pessoas na questão turística, por ter sido a cidade onde Jesus cresceu. Tá bom? Não há que a gente questionar sobre a centralidade de Cristo Jesus nos Evangelhos. Os Evangelhos são, de forma geral, a história de Jesus Cristo. Mas Lucas começa a narrativa do seu Evangelho, e Lucas é mais detalhista, ele conta mais nuances de data, local, nome de pessoas. Ele tem essa preocupação quase de um historiador, apesar de ser médico, e ele começa a contar o seu evangelho a partir de Zacarias. Zacarias era um sacerdote idoso e não tinha filhos. Um anjo chega para Zacarias e fala assim: ô Zacarias, eu não te boa para te dar, você vai ser pai, né? Sua esposa Isabel vai ficar grávida. Qual foi a reação de Zacarias? Ele duvidou, e por ter duvidado, ele recebeu um castigo. Qual foi? Ficou mudo até a criança completar 8 dias. E até tem história interessante, né? Que ele, engraçado, é que ele escrevendo o nome lá, que o pessoal queria colocar o nome do menino, o nome da família, ele disse: não, o nome é João. E ele escrevendo, aí a língua dele destrava, e ele fala assim, que de fato o nome do menino tinha que ser João. Bem, nesse tempo que Isabel, uma senhora idosa, fica grávida, no 6º mês da gravidez dela, Deus envia um anjo, o anjo Gabriel, com uma declaração ainda mais impressionante para esta jovem, provavelmente uma adolescente, que vivia naquele vilarejo de Nazaré. Ela estava com um casamento marcado. É mais ou menos a situação do Jimmy e da Rafa, né? Só que na época não tinha noivado, era um contrato de casamento que se fazia, se celebrava entre as famílias, que tinha duração de mim, que tinha apenas 1 ano. Não podia passar mais de 1 ano, entendeu? Então, não sei se isso serve de parâmetro para você, mas na época a celebração do contrato de casamento tinha duração entre as famílias de 1 ano. O anjo chega perto de Maria e fala assim: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Eu fico pensando, meus queridos, será que Maria tinha consciência que aquilo era um anjo? Já parou para pensar nisso? A gente tem uma visão do movimento renascentista na nossa história, que anjo é aquele que usa uma asinha, cabelo lourinho, né, cacheadinho, com uma auréola em cima assim, não é isso? Com uma roupinha branca. Será que? Eu acho que não era assim, né? Ele estava com uma pessoa normal, mas será que ela sabia que era um anjo? Ou não sabia, né? Eu sei que ela ficou assustada com a conversa daquele homem que se aproximou dela e falou assim: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Porque, meus queridos, homem não conversava naquela época com mulher, muito menos um homem conversava com uma adolescente de uma cidade tão simples quanto era Nazaré. Isso era improvável. E muito mais o cumprimento daquela mulher: o Senhor está com você. Qual o sentido disso? Quais eram as implicações disso na vida daquela menina? Maria então ficou perturbada. O texto fala que ela ficou apreensiva.
perturbada, o que está acontecendo comigo? Maria é um exemplo maravilhoso, meus queridos, de como Deus ama a humanidade. Ela é a materialização do amor de Deus para a humanidade. Uma menina de uma cidade insignificante, uma menina muito provavelmente humilde, por que não dizer pobre, tem o privilégio de ser escolhida para ter em seu ventre o Salvador. Olha só, meus queridos, o privilégio de Maria. Ela pôde acalentar em seus braços aquele que iria transformar a história da humanidade. Maria pôde amamentar aquele que restauraria o relacionamento da humanidade com Deus. Maria foi aquela que deu os primeiros passos cambaleantes de Jesus naquela cidade de Nazaré. A despeito disso tudo, a gente pode entender que o amor que Deus manifestou a Maria é o mesmo que Ele manifesta a cada um de nós. Porque a palavra de Deus nos diz, nos ensina que aqueles que o recebem, aqueles que creem em seu nome, têm o direito de se tornar o quê? Filhos de Deus. Olha o tamanho do amor de Deus para com cada um de nós. Ter o privilégio, a oportunidade de não sermos apenas criaturas de Deus, mas sim nos tornarmos filhos de Deus. O amor que Deus teve para com Maria, teve também para com cada um de nós, apesar de toda a nossa insignificância. O nome que o anjo transmitiu para que Maria desse a seu filho é Jesus. E a gente tem a forma grega e a forma transliterada do hebraico, que é Yeshua. Yeshua, na realidade, é a abreviação de Josué. Não sei se vocês sabiam disso. Que a tradução, o significado é Deus ajuda, Deus salva. Na realidade, Yoshua seria a pronúncia, mais ou menos, aí tem uma discussão, porque a questão da pronúncia é sempre complicada sobre o grego antigo de Josué. Assim como Maria é a abreviação de Miriam. E na época, meus irmãos, não se dava, assim, a evolução do nome na história da humanidade é muito interessante. Muito tempo atrás, na época dos patriarcas, as pessoas tinham um nome que retratava a sua fama. Tanto é que a gente vê na história bíblica que nomes foram mudados, porque a fama da pessoa mudou, mudava o nome. Depois foram sendo incorporado o conceito de um nome que era dado à pessoa desde o seu nascimento até a sua idade adulta. Mas na época de Jesus, começou a aflorar um sentimento nacionalista, já que Israel estava sendo dominado pelo Império Romano, de dar nome dos patriarcas, de dar nome de pessoas que foram heróis da história do povo de Israel. Por isso, então, o nome de Jesus era um nome relativamente comum. O nome de Maria também era um nome realmente comum. Mas a declaração que o anjo fala, diz a Maria, deixa ela preocupada. Ela é agraciada por Deus e ela daria luz a um filho. Este filho teria uma influência sobre a história da humanidade, o reino dele não teria fim. E ela fala assim: que isso, gente? Que história é essa? Mas prestem bem atenção, o que mais preocupa Maria não é o que aconteceria com o filho dela, é o fato dela não poder ter filho, porque ela afirma para o anjo e diz: olha, está tudo certo, só tem um problema, eu sou virgem, eu não tenho como ser mãe. E aí, meus irmãos, surge a relação do toque de Deus na vida de Maria. Esse manifestar do divino sobre as nossas vidas sempre é algo que nos traz dois sentimentos: ou medo
ou um sentimento de agradecimento, um sentimento de alegria pelo toque de Deus. É importante a gente perceber que desde a história da humanidade, sempre é Deus que vai em direção a cada um dos seus filhos. É sempre Deus que começa o relacionamento com o ser humano, nunca o inverso. A palavra de Deus nos diz, e fala isso de forma bem clara, que nós estamos sem Cristo Jesus, mortos nos nossos pecados e delitos, e eu nunca vi um morto começar uma conversa com ninguém. É sempre Deus que vai em direção a cada um de nós. É por isso que João afirma lá em 1 João, capítulo 4, verso 19, nós amamos porque Ele nos amou o quê? Primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando sentimos, qual foi a última vez que você sentiu Deus falar no seu coração? Qual foi a última vez que você sentiu um toque de Deus na sua vida? Já parou para pensar nisso? O toque de Deus não é algo comum na nossa vida. Mas qual foi a última vez que você se sentiu tocado por Deus? Saber que o Criador do Universo, aquele que trouxe à existência todas as coisas, está falando com você. Isso gera uma surpresa na gente, né? É quase como se falasse, mas é comigo? Tem certeza? Há muitos anos atrás, teve um congresso em Belo Horizonte para líderes e pastores lá no Sesc em Belo Horizonte, um lugar grande, um auditório lá com muita gente, e tinha gente do mundo todo, do Brasil inteiro, tinha muita gente, estava lotado. Em função da minha agenda de trabalho, eu cheguei lá, já tinha começado o culto, e eu perdi contato com as pessoas da igreja que eu estava e sentei num cantinho lá, mais no fundo, sozinho, achei uma cadeira e sentei lá. E quando deram a palavra para o pastor pregar, um pastor escocês, um rapaz de meia idade, magro, alto, bem claro, e ele começou a pregar, o tradutor estava fazendo a tradução lá do sermão dele, e ele disse: meus irmãos, antes de eu continuar o sermão, eu tenho um recado para aquele sujeito ali. E na hora eu olhei para o lado para saber quem que era que estava recebendo a mensagem de Deus. E ele disse: não, eu sei mesmo. Eu olhei para o outro lado, eu olhei para o lado errado. Aí eu disse: não sei. Eu disse: é lá no fundo, você que está com a camisa quadriculada. Eu olhei para a minha camisa e disse: não é possível, é comigo mesmo. E eu falei assim: o que foi? Todo constrangido. Imagina, tinha umas 2.000 pessoas olharam para mim. Eu falei: oh, Jesus misericordioso, o que está acontecendo? E foi um momento da minha vida que eu tinha resolvido não mexer mais com liderança de igreja, pastorado de igreja. E ele falou assim: Deus está mandando falar para você que não tem jeito, você vai ser pastor. Eu falei assim: oh, meu pai, estavam todos planos. Queridos, aquilo me surpreendeu muito, mas, sendo bem sincero com os irmãos, me encheu o coração de alegria. Mas a gente é sempre meio desconfiado, né? Acabou o culto, eu fui atrás do homem, assim, quero saber quem foi que conversou com ele, que eu estava na igreja, mas não estava exercendo o ministério. E chamei o Lucas, é Lucas, né, Luciano? Lucas, um médico que fala inglês fluente, chamei o Lucas primeiro. Vamos lá conversar com o homem, que eu quero saber que história é essa. E eu falei: quem foi que contou para você a minha história? Que história? Eu não te conheço. Mas como é que você falou o que você falou lá? Deus que mandou falar. Mas que Deus, rapaz? Como é que me conta? Quem que te contou? Quem me contou foi Deus. Você nunca conversou com ninguém? Não, estou conversando com você agora pela primeira vez, não sabe nem que você existia. E aí não tem como a gente entender o toque de Deus na vida da gente. Qual é a nossa reação diante do toque de Deus? De alegria, de medo, de contentamento? Eu acho que muitas vezes pode ter medo por causa da nossa insignificância,
mas ao mesmo tempo o toque de Deus implica que Deus sabe o que está dentro do nosso coração. E a gente acha que pode esconder de Deus aquilo que Deus sabe sobre nós. Eu posso esconder da Bárbara aquilo que eu sinto, eu penso. E eu acho que como eu consigo esconder da Bárbara, eu consigo esconder de Deus. Que engano, Deus! Deus conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Qual tem sido a nossa reação com o toque de Deus nas nossas vidas? Quando Maria apresentou um quadro de medo, ficou perturbada, atordoada, a palavra do anjo para com ela assim, eu acho que ele falou assim, sabe? Não estava lá, mas eu acho que ele falou, minha filha, não precisa ficar com medo não, fica tranquila, o que eu estou falando aqui é de Deus para você. E eu acho muito incrível que muitos anos depois, Jesus fala mais ou menos a mesma coisa com os seus discípulos. Leia lá comigo em Mateus capítulo 14, a partir do verso 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, os seus discípulos estavam nos barcos, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Olha só, Jesus usa as mesmas palavras, a mesma expressão que o anjo falou com Maria. Eu fico pensando, meus irmãos, se durante a criação de Jesus por Maria, uma noite, eu disse, filho, eu queria te contar uma história. Quando o anjo do Senhor falou que você ficaria grávida, eu fiquei muito apavorado. Eu não conhecia aquele homem, meu coração começou a disparar, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas o anjo falou algo que tranquilizou. Fica com medo não, fica tranquilo. Toda vez que você vê alguém numa situação difícil, pode falar a mesma coisa. Eu acho que muitas vezes eu fico pensando quando Jesus viu aqueles discípulos ali apavorados, cheios de medo, ele lembrou da história da mãe e falou assim, olha, sou eu, não tenho medo não, fica tranquilo. Queridos, eu acho que Maria contou essa história para Jesus. Mas esse sentimento de medo sobre as nossas vidas, em relação ao toque de Deus, ao mover de Deus, à manifestação de Deus em nossas vidas, pode estar embasado também pela questão da insegurança. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe, Romanos capítulo 12, espero que os irmãos saibam o texto, quando Paulo fala que a vontade de Deus é o quê? É boa, agradável e perfeita, Mas será que a gente acredita nisso? Será que a gente fala, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os nossos corpos em sacrifício vivo e santo, sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente acha bonito, o texto é lindíssimo mesmo, que a gente não deve se amoldar no mundo. O capítulo 12 de Romanos é lindíssimo. Mas será que a gente acredita que a vontade de Deus é isso tudo mesmo? Já pensou se Deus fala assim com a Lucinéia, eu quero que você vá pregar o Evangelho no Paquistão. Deixa eu te falar, o relacionamento do cristianismo do Paquistão não está legal, mas você vai ser a voz que vai proclamar o Evangelho lá naquela. Aí a Lucinéia fala assim, mas eu não falo a língua deles,
Eu não sei nem onde fica o Paquistão no mapa, né? Eu estou aqui fazendo um trabalho legal no Instituto Federal, não sei o que é lá, mas tem estudo lá no Paquistão também, você vai para lá. Qual será a nossa reação quando Deus fala alguma coisa conosco que a gente não espera, que não está dentro do nosso modo de pensar, de agir, de planejar? Todos nós aqui, queridos, todos nós temos planejamento. Todos nós planejamos, temos sonhos, temos projetos. Eu converso com quase todos os irmãos aqui e eu, olhando o rostinho dos irmãos, eu sei que muitos dos sonhos, dos projetos que vocês têm, que está certíssimo, está tudo certo. Mas você já parou para pensar se esse projeto seu é o mesmo que Deus tem para a sua vida? E aí, quando a gente sente o toque de Deus na vida da gente, a gente fica muitas vezes com medo, porque a gente não acredita que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, santa. A gente acha que o nosso projeto, o nosso plano é melhor que o plano de Deus. Você acredita nisso? Que no fundo, a gente acredita que o meu plano de vida, o meu projeto de vida é melhor que o projeto de Deus. E a gente acredita que no final vai dar certo. E que Deus vai aceitar. Então, Ele vai aceitar. E lá na frente dá errado. E a gente fica perguntando o que deu errado. Queridos, é natural a gente ter medo diante do toque de Deus nas nossas vidas. Mas talvez você esteja se perguntando: pastor, eu nunca recebi um anjo na minha casa. Se bem que a palavra de Deus fala para a gente ter cuidado, para a gente ser hospitaleiro, porque muitas vezes a gente pode o quê? Estar o quê? Hospedando um anjo sem saber. A palavra anjo é ângelos, né? Que significa mensageiro de Deus, né? Você já parou para pensar que o seu irmão que está aí do seu lado, ele pode ser um mensageiro de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar que um culto de adoração a Deus, um louvor, ele continua sendo Deus? Quando a gente fala e a gente está com um coração partido de dor, e essa música pode falar assim: ele continua sendo Deus. A gente fala assim: não, de fato, é Deus falando comigo, mesmo eu passando o que eu estou passando, Deus continua sendo Deus. Você já parou para pensar que Deus pode mandar um mensageiro num abraço, num carinho, num olhar? Você já parou para pensar que o Jesus histórico não está aqui, mas Ele deixou cada um de nós como representantes do reino dEle aqui na terra, e nós podemos ser o anjo de Deus na vida do outro, e o outro pode ser o anjo de Deus em nossas vidas? Queridos, quantas vezes a gente tem o toque de Deus através da palavra de Deus? A gente está lendo a Bíblia. Como acontece isso comigo, meus irmãos? E o texto parece que salta, ele toma uma dimensão incrível, e parece que eu tenho, Deus faz isso muito comigo, e parece que eu estou baixando um arquivo, é um negócio muito doido, e começo a relacionar: então Deus, isso é por causa disso, esse texto é por causa disso, não sei o que ela. Tem hora que eu falo: peraí, senão eu vou perder a linha de raciocínio. Deus falando. Quantas vezes Deus pode falar com a gente? O toque de Deus pode ser através de coisas ordinárias, comuns, que transformam a nossa vida no extraordinário de Deus. Pensa sobre isso. Pensa que você pode tanto receber o toque de Deus através do dia a dia, do momento comum, mas que você também pode ser mensageiro de Deus na vida de outra pessoa. Você pode ser o anjo Gabriel na vida daquela pessoa que está passando dificuldade. Nós temos um exemplo agora, né? A irmã Rosa perdeu seu filho em 2 semanas. Semana completa, a 3ª semana. Mas ela precisa do nosso apoio. Ela precisa receber o anjo Gabriel na casa dela e falar assim: olha, eu vim cá chorar por você. Eu acho que a gente não tem muita outra coisa para fazer com a Rosa, a não ser muitas vezes sentar com ela e chorar com ela. E falar: tanto que dói você, dói em mim.
Queridos, nós não podemos perder a perspectiva de que, enquanto comunidade de Deus, nós devemos cuidar uns dos outros. Nós devemos ter sensibilidade para ouvir e sentir o toque de Deus da nossa vida através do outro. Mas voltando para Maria, ela pede uma explicação. O anjo fala assim: não tenho medo. Ela diz: tudo bem, não vou ter medo, então você podia me explicar melhor o que está acontecendo. Aí olha, presta bem atenção à explicação que o anjo dá para Maria. Vê se ajudou ou complicou. No versículo 35 do texto que nós lemos, o anjo fala assim: o anjo respondeu, assim, olha, não tem jeito disso acontecer não, eu sou virgem. Aí o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. E ela falou assim: e aí? Não entendi nada. Você acha que ela entendeu? Uma menina, uma adolescente, vou usar, viu, a Maria, pensa que é mais ou menos parecido com a Aninha. Uma menina, ou as Anas da minha, tem duas, uma atrás da outra. Uma menina, será que ela entendeu? Ela falou assim: eu continuo sem entender, com dúvida. E aí o anjo fala assim: vamos fazer o seguinte então, versículo 36. Quando o anjo percebe, o sentimento é esse, que ela não havia compreendido ainda, o anjo fala o seguinte, o anjo continua com a sua fala. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Eu acho que o anjo quis dizer o seguinte para Maria: Maria, olha para o lado. Olha para o lado. Olha para Isabel. Isabel é uma mulher idosa, estéril. Ela não podia ter filhos. Deus deu um filho para ela. Vocês acham que a notícia que Isabel tinha ficado grávida, mesmo sem WhatsApp na época, querido, não tinha corrido? Lógico, todo mundo sabia da notícia que Isabel estava grávida. Imagina a propaganda que Zacarias estava fazendo do filho. Queridos, olha para o lado. Maria, você não está entendendo? Olha o que Deus já fez na história. Olha o que Deus faz nas pessoas que se submetem à vontade dEle. Maria, existe algum impossível para Deus? Olha para o lado. É exatamente isso que eu queria convidar a cada um de nós a fazer na hora do momento da dificuldade, na hora do medo, na hora da incerteza, na hora que a gente não consegue entender bem a vontade de Deus. Olha para o lado, querido. Olha o que Deus já fez na história da humanidade. Olha o que Deus já fez na história das pessoas que cercam a sua vida. Olha para dentro de você mesmo. Olha o que Deus já fez em sua vida. E a gente vai entender que para Deus não há impossível. Deus, o Deus a quem nós servimos, é o Deus do impossível. Isso faz toda a diferença em nossas vidas. Isso faz toda a diferença. O Salmo 125, verso 1, diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o quê? Como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. É incrível que diante desse discernimento, quando o anjo fala: mas olha para Isabel, você está com dúvida? Para Deus não tem nada impossível, não. Maria dá a seguinte resposta para o anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que maravilhoso sim de Maria. Olha só, meu querido, eu não estou entendendo nada. Eu não sei o que significa que o Espírito Santo virá sobre mim e eu vou ficar grávida sem conhecer o homem. Eu não sei o que significa ter um filho que o reino dele não terá fim. Como não terá fim se tudo tem início, meio e fim?
eu não estou entendendo, mas eu quero dizer sim à vontade de Deus para a minha vida. Queridos, e muitas vezes nós não conseguimos ter todo o plano de Deus sobre as nossas vidas, mas se você sentir o toque de Deus na sua vida, alguma direção de Deus, não se preocupe em compreender tudo, diga apenas: sou servo do Senhor, sou serva do Senhor, haja o Senhor conforme a sua palavra em minha vida. Não há nada melhor, não existe lugar melhor, não existe realização maior na vida de uma pessoa do que estar vivendo o centro da vontade de Deus em sua vida. Fale sim. Assim como Maria diz sim, sem entender direito o que estava acontecendo, nós devemos dizer sim à vontade de Deus. O quanto perdemos, queridos, de bênção de Deus sobre as nossas vidas, o quanto não vivemos os projetos de Deus, porque nós não falamos sim, nós achamos que a nossa vontade, o nosso plano, o nosso desejo é melhor do que o toque de Deus, a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Eu acho fantástico a fala de Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que isso seja verdade em nossas vidas, que possamos ser uma igreja de pessoas que têm o caráter moldado a partir do caráter de Cristo em nossas vidas, porque nós nos submetemos à soberana vontade de Deus sobre cada um de nós. E existe um texto do Velho Testamento que eu tenho um apreço especial por ele. É o texto de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Eu queria encerrar essa reflexão de hoje com esse texto. Deus falando para o seu povo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Creia nisso. Deus é um Deus amoroso e o projeto dele para as nossas vidas é o melhor do que o maior e melhor sonho que você tem acerca de si mesmo. Amém? Que Deus nos conduza ao discernimento desta palavra sobre as nossas vidas. Quero agradecer a presença de todos os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Patrícia, a Rosana, ao Danilo, a família querida, nosso amigo ali. Deus abençoe também. Deus abençoe a todos. Parabéns ao casório. Deus abençoe. Queridos, queria convidá-los, os que puderem se colocar em pé, e vamos encerrar o nosso culto com uma oração. Eterno e soberano Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de refletirmos sobre a Tua palavra. Pai, nos dê sensibilidade para entendermos toda vez que o Senhor falar conosco. Nos dê mais do que sensibilidade, nos dê a dimensão da submissão que devemos ter à vontade do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Que possamos ser como Maria, dizendo sempre sim à vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Que a vontade do Senhor seja realizada em nossas vidas e que possamos ser bênçãos para o Teu reino, que possamos com as nossas vidas glorificar o Teu nome. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Recebe agora toda a honra, glória e louvor. E agora, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Querido Deus, abençoe a vida de vocês. Excelente semana.